Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados do país: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Faria. Opa! Tá tudo bem aí, Eric? Ei! Você tá louco, cara? Ei, eu tô bem, vagabundo! Vem cá! Vagabundo! Played every time I walk on the stage, every time I walk off the stage. It's worse than that. It was playing in the operating room when I went in for my colonoscopy. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira, né? Estou aqui iniciando a semana com Gabriel Viana. Tudo bem, gente? Com Uma ótima Norton. semana para todos. Gente, hoje, a partir das 13 horas, o assunto só vai ser futebol. Vou ficar aqui só escutando. O Gabriel vai falar, o Norton também, porque já iniciou a Copa, né? Começou ontem, foi o primeiro jogo. Ontem, Copa do Mundo, abertura, Equador e Catar. Catar, inclusive, foi a primeira seleção que sediou a Copa, que perdeu na abertura. Então, um marco histórico, né? Querendo ou não. Teve essa cena do Sheik com o chicote atrás dessa... Ele, não, teve ele jogando o cabelo. Aliás, como é o nome do acessório da... O delírio tá grande, né? O pessoal disse que tava com o Sheik, saiu com o chicote atrás do jogador pra tacar o pau. Não é brincadeira. O pessoal é brinca muito. Mas realmente está um pouco complicado, né? Lá para os torcedores. O clima tá tenso. Não tem venda de cerveja nos estádios, só tem venda de cerveja na FanFest, no horário, acho que é uma janela de 6 horas só de venda de cerveja. A patrocinadora oficial, uma das patrocinadoras oficiais da Copa é uma marca de cerveja. Levou realmente, investiu 400 milhões de dólares para estar lá. E questões, a FIFA ganhou aí uns 4 bilhões. Questões complicadas. Olha só, e hoje é dia de quê, Gabriel? Olha, nessa segunda, dia 21 de novembro, é comemorado o Dia das Saudações, o Dia Nacional da Homeopatia e hoje também celebra-se o Dia Mundial da Televisão. A data foi proclamada em 96 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de promover o intercâmbio mundial de programas sobre paz, segurança, desenvolvimento econômico e questões sociais e culturais. Olha só, Norton, A a homeopatia importância... é um negócio incrível, né? Ela está crescendo, né? Já tem, assim... inclusive, o meu médico, ele é um dos consultores da Anvisa para a área de homeopatia, né? Mas é fantástico os resultados que a homeopatia alcança em relação a essa outra medicina. O pessoal dessa base, eles não entendem muito como é que funciona, sabe? O orgânico cada vez mais melhorando e cuidando melhor, ajudando mais na cura do... O inorgânico, ele não ajuda tanto o corpo humano quanto as pessoas imaginam, né? E é uma coisa fantástica assim, os resultados que está tendo, né? Se você for ver a medicina chinesa milenar, assim, o povo chinês, né? Muito mais sabedoria do que essa nossa medicina europeia, né? Praticamente. Né? Não tem muito a ver. O pessoal da Inglaterra, né? Hoje teve um jogo engraçadíssimo aí, né, Gabriel? Já misturando tudo aqui, porque vai misturar tudo, futebol, política e tudo, né? Da Inglaterra contra a Pérsia, né? Contra a Irã, né? Mas aí, aliás, a Pérsia, né? Que usa o nome do Irã, né? Mas que tem segredos assim milenares em relação às questões da existência humana, né? Muita coisa para se informar. Ainda está acontecendo, está acabando. Está acabando ainda. Ainda está acabando o jogo, mas está 5-1, né? 6-1. A Inglaterra fez mais um. Eita, lapada!
Não deixaram os caras usarem a O time da brasileira. Inglaterra é muito forte, a equipe do Irã, apesar de ser boa, não chega ao nível da seleção inglesa, que deve passear nesse grupo B. E vamos ver se eles vão ter dificuldades nas oitavas de final. Vão pegar provavelmente ou Equador ou Senegal. Olha, e hoje, antes de já começar aqui os nossos trabalhos, na hora que eu estava fazendo hoje é dia, vi a data, né, 21 de novembro, lembrei que hoje também é aniversário da minha mãe. Quero parabenizá-la e desejar muita saúde. E vamos seguir aqui. Vamos começar com um vídeo que vocês vão ver agora, que durante um evento para a comunidade brasileira em Lisboa, Lula falou de responsabilidade fiscal e que sabe que não se gasta mais do que se ganha. Que ter um governo com mais gente da sociedade, com mais gente de outros partidos, com mais gente que não tem nenhum partido. Nós sabemos que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Nós sabemos que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas nós sabemos também que a gente pode gastar para fazer alguma coisa que tenha rentabilidade para fazer o país crescer. Lula afirmou que pegará o país pior do que pegou em 2003. Lula voltou a afirmar que pegará o país para governar numa situação pior do que a encontrada após sua primeira vitória na corrida presidencial, nas eleições de 2002 contra o tucano Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, seu eleitor e cabo eleitoral. Lula disse que Bolsonaro ofendeu mulheres, a periferia, os negros, os quilombolas e as pessoas portadoras de deficiência. Lula respondeu pela primeira vez ao questionamento de jornalistas sobre ele ter ido ao Egito, após críticas de até mesmo aliados, no jatinho de um empresário considerado o rei dos planos de saúde. A viagem que ocorreu a convite de José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp e dono da Q Saúde, provocou reações negativas e até um pedido de investigação feito à PGR por parte do deputado Biratã Sanderson, da ala bolsonarista do partido. Wellington Dias, que foi o senador eleito pelo PT no estado do Piauí, foi questionado sobre essa viagem de Lula no avião de José Seripieri, que é um empresário que já foi preso pela Operação Lava Jato. Vamos ver. Uma situação que o presidente eleito, ele ainda não é presidente da República, tá certo? Ele não utiliza-se de voos, não é, do governo, e sim, ele hoje ele é uma pessoa física, eleita presidente, mas uma pessoa física. E ele, por conta disso, não tem qualquer regra que o impeça de pegar carona, seja de São Paulo para Teresina, seja de São Paulo para o Egito. Então, um grupo de pessoas, na verdade, para colocar o governador, os governadores da Amazônia, o governador Valdez Góes, que coordena o consórcio da Amazônia, fez um convite ao presidente. E o presidente do Egito, depois, formalizou também o convite ao presidente eleito para ir à COP27. E aí, cadê o dinheiro para fretar uma aeronave para ir à viagem? O PT não tinha esse dinheiro? Ali não tinha. E ele foi de carona, tendo uma situação de não ser, não estar em nenhum cargo, tá certo? Alguém dá uma carona, qual é o problema? Lula respondeu aí sobre essa questão, vamos conferir. Primeiro eu fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelos governadores da Amazônia para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na COP, ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar. Mas não ofereceu. Paciência, eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou avião. E eu espero que ele esteja disposto, em outras oportunidades, antes de eu assumir a presidência, porque depois eu não posso,
Se eu tiver alguma viagem, ele quiser me emprestar o avião e ir junto comigo, eu vou agradecer. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também respondeu questionamentos sobre esse assunto. A informação que eu tenho é que não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP. Então, ele também vai participar da COP e está indo junto. Então, não tem empréstimo. Estão indo juntos no mesmo avião. Estão juntos, Joé. Aliás, estão indo mais pessoas. Ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos. E um dono de um restaurante que patrocinou o almoço de Lula e Gilmar Mendes responde por estelionato em Pernambuco. Dalanora foi acusado de produção de documentos e expedientes fraudulentos que lhe permitiriam se apropriar indevidamente de 11 milhões de reais via rede Banorte, uma empresa ligada ao Banco Gerador. E na saída de um restaurante, Lula é aclamado pela população em Lisboa. Norton. Só recuperar essa cronologia, que ela, na verdade, é assim, ó, sai a notícia de que o Lula vai viajar de carona do faraó dos planos de saúde, né, o Egito com esse cara. Aí perguntam em primeira mão para o Alckmin. Aí o Alckmin dá essa primeira desculpa dele lá. Primeiro foi o seguinte: não é que eu saiba, não é, né, ele falou, que eu saiba não é emprestado. De carona, ele foi alugado. Né? Aí depois aparece o Lula desmentindo o Alckmin, dizendo que não, que tinha sido... E o Wellington Dias dizendo que o partido não teria dinheiro para pagar. Aí o Wellington Dias dizendo que não tinha nenhum problema, que não seria um crime, etc. E tal. E o Lula com essa coisa agora de falar que qualquer pessoa que der emprestar um avião para ele topa e vai de carona, etc. E tal. Bom, aí ele fala, não, eu achei engraçado que o avião de boa qualidade, segurança e tal. Em relação a essa parte de segurança, ele está certo. Ele é um presidente eleito de um país, ele não pode sair por aí podendo levar tabefe no meio da rua, essas coisas todas, não pode. Né? Ele tem que ter e não é de um país qualquer, tá? É um país como o Brasil, que é um país estratégico em um monte de questões aí. Em relação a isso, está certo. Deveria ter alguma coisa na legislação falando que a partir do momento em que o presidente é proclamado eleito, né, que o Estado brasileiro passa a ter uma série de responsabilidades com ele. Quando o Lula cobra os bolsonaristas vão já começar a xingar a gente aí, viu? Porque Petistas, quando o Lula cobra que o Bolsonaro poderia ter arranjado um avião para ele mesmo, eu acho certo, tá? Porque é um presidente eleito. Ele foi proclamado eleito e, a partir daí, o Estado brasileiro ele deve ter todas as suas garantias em relação a isso. Para onde ele quiser ir, ele vai fazer esses contatos, essas coisas, ele vai ter que ter essa proteção. Ele é o presidente, ninguém pode... Isso é ponto inegável, tá? Ninguém pode dizer se o que é que vai acontecer até o dia da posse dele, se ele vai tomar posse, se ele não vai tomar posse. Isso são outras questões, mas do ponto de vista da legislação, né, deveria ter na legislação alguma coisa que diga assim, a partir do momento que o tribunal diga que o presidente proclama um presidente eleito, esse presidente deveria ter uma série de garantias em relação a isso. Aumenta a segurança, aumenta tudo que você possa imaginar, entende? Eu acho que deveria até ter uma casa da transição, uma coisa nesse sentido, assim, para que ele possa ter realmente todas, porque nós não somos nós não deixamos, há tempos que o Brasil deixou de ser uma república das bananas, né? Então isso é uma coisa válida. Agora, ele vir com essa conversa de que, ali pegar a carona, né? Aí pegou no mesmo jatinho, vai de carona para Lisboa, aí vai almoçar no restaurante de um estelionatário, cara. Com o Gilmar Mendes. Com o Gilmar Mendes, que é o cara da Suprema Corte. Né? Quer dizer, um negócio assim que você fica dizendo... Todo mundo fica perplexo, realmente. Né? Agora, os petistas podem nos acusar de bolsonarismo, mas é uma coisa que... Num andar do fato, você vê que os dois lados têm razão. Né?
Os dois lados, quando se esculhamba, tem razão. Tem razão de esculhambar um lado e o outro tem razão de esculhambar o outro. Esse buraco na legislação tem que ser corrigida, assim como inúmeros outros que nós temos pela frente para deixar esse país mais estável, né? Porque imagina se o Lula faz uma viagem dessa e acontece morre, faz uma coisa, uma confusão, né? Uma confusão grande não é assim, né? Essas coisas têm que ser bem resolvidas. Agora, sair do Egito, né? Não, o outro sai de Nova York, vai para Lisboa. Gilmar saiu de Nova York. Sai de Nova York e vai direto para Lisboa, né? Que aliás, é praticamente uma casa do Gilmar a Lisboa, né? Ele o tempo todo ele está em Lisboa, o tempo todo está em Lisboa. Aí você vai lá, aí o cara sai para ir almoçar com o presidente eleito num restaurante de um estelionatário pernambucano. Isso é esculhambação. Gabriel Tem nome para dar. Olha, e o Lula quer estudar uma solução global para a regulamentação das redes sociais. Segundo o presidente eleito disse nesse almoço que ele teve com o Fernando Haddad, Gilmar Mendes e o José Seripieri em Lisboa nesta sexta, a ideia é pensar um possível modelo de governança global das plataformas. O tema foi debatido após Gilmar Mendes contar sobre as agressões verbais sofridas na semana passada por ministros do STF em Nova York, onde eles estiveram para um evento da LID, empresa da família de João Dória, que conecta empresários a autoridades. Norton. Isso é uma estupidez inominável, não tem nome para dar. Eles podem correr atrás o quanto eles quiserem, porque o tempo todo vão acontecer novas redes. Tá? Como essa rede agora aí, que é o Cu, né? É o Twitter, né? E o você pode fazer essa coisa toda. Aliás, o Trump recuperou a conta. O Elon Musk devolveu a conta para o Trump no Twitter. O Twitter vai de novo bombar, né? Não adianta, eles podem tentar fazer o que eles quiserem, mas não tem jeito, nem no Irã, cara, que é negócio fechado. Entendeu? Eles conseguem. Nem em Cuba eles conseguem. Em nenhum lugar, nenhuma ditadura vai conseguir fechar isso. Não há uma questão de governança dizer assim, eu vou tentar refazer com que as redes sociais se transformem de novo no broadcast, para ter um controle da emissão de que... Na verdade, o que eles estão querendo é isso. Eles querem que as pessoas não sejam... eles querem de volta o monopólio do emissor, né? Que era uma coisa típica da era da comunicação de massa. Só que isso aí, a internet já sepultou isso há tempos, cara. Entendeu? Vocês entraram de... Vocês não sabem nem o que eu estou falando. Nem na Rússia eles conseguiram fechar. O Telegram, né? Era dois milionários russos e eles foram presos lá porque eles endoidaram e começaram a jogar dinheiro pela janela do hotel. Aí foi por causa de confusão que puxaram o cara, sabe? Mas todo canto não tem como fechar. Não tem como, não vai ter como fechar. Esse mundo aí, esse mundo que começou com Constantino, praticamente, né? Com esse monopólio de emissão da igreja romana e tal, essa coisa de dizer assim, vamos proibir, essa inquisição, ninguém vai fazer, entende? Não vai ser Lula, não vai ser Alexandre de Moraes, não vai ser ninguém. Não tem como, não há mais como. O mundo está numa marcha agora, é uma coisa inexorável, não vai existir esse Big Brother, tá? Ele furou, ele furou. Todo mundo pode olhar todo mundo ao mesmo tempo e conversar com todo mundo ao mesmo tempo e falar ao mesmo tempo. Você pode dizer assim, o que está sendo retomado é uma Babel, né? Ou seja, como se fosse a construção da Torre de Babel. Isso é que são as redes sociais são. Agora isso é uma bobagem você tentar fazer isso. Norton, e uma possibilidade algo que pode voltar agora nesse governo de Lula? Antes da aprovação da reforma trabalhista no governo Michel Temer, sindicatos, centrais sindicais, federações e confederações arrecadavam mais de 3 bilhões de reais por ano com a contribuição compulsória descontada em folha, que correspondia a um dia de trabalho. Uma proposta discutida pela equipe de transição de Lula é a de criar uma taxa negocial para substituir o imposto. O sindicato realizaria uma assembleia e decidiria sobre a criação da taxa e o percentual que recairia na folha de pagamento do trabalhador. O que é que você acha, Norton? Não, também isso aí não é bem possível de voltar. A não ser que seja assim, que você queira pagar... Passa muita questão, né? Não, que você queira pagar, porque a associação, o sindicalismo, e essa coisa é uma coisa importante, tá? O pessoal se juntar e fazer e ter essa coisa. Agora, do ponto de vista obrigatório de fazer isso aí, para você fazer uma obrigação, você cria até sindicatos, cara, pelegos, né, que a gente chamava, né? Sindicato que não representa a classe, não representa absolutamente nada. É importante lembrar que o PT, quando foi fundado, né, no Colégio Zion de São Paulo, ele foi fundado pelos os porra louca da Libelu, que a gente chamava, né? A Liberdade de Luta, que eram os trotskistas. Aí foi fundado pelo pessoal
pastoral da igreja, que o pessoal do Partidão até brincava, dizia, chamava de os inocentes úteis da pastoral, né? Eles falavam essa história. E pelos sindicalistas, pelegos, dinheiristas do ABC, que eram os caras que essa turma todinha aí de São Bernardo do Campo, era o pessoal que entrou no Sindicato de São Bernardo do Campo, na época em que eles tiraram todo o Partidão, eles expulsaram o Partidão de lá, que o Partidão era o perigoso, né? Vamos dizer assim, né? Que acho que foi o único partido que teve no Brasil. Hoje não tem mais nenhum representante. Deve ser um nome ótimo de você fazer um partido no Brasil chamado Partidão. Seria um negócio fantástico. Aí não tem como, eles vão fazer. É importante que tenha, mas desde que o trabalhador opte por ele e não seja compulsória. Tipo, a partir das folhas de pagamento do patrão, você gera um imposto sindical para poder dar isso aí. Era uma grana que circulava, né? 4 bilhões. Né? Eu acho que talvez só era compatível com isso com o sistema S, né? Que é o CS, Senai, essas coisas todas, Senai e tal. Norton, e ainda sobre o Lula, o presidente eleito foi internado ontem em São Paulo após chegar dessa viagem que ele fez ao exterior. Lula foi internado neste domingo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a retirada de uma lesão na garganta. O procedimento foi bem sucedido e o presidente eleito passa bem. Segundo o boletim médico, o procedimento mostrou ausência de neoplasia e ele teve alta nesta segunda às 7h45 e foi acompanhado pela equipe médica coordenada pelo professor Dr. Roberto Calil Filho. E na primeira fala de Paulo Guedes, após a eleição de Lula, ele criticou o futuro presidente sobre o comentário dele sobre o teto de gastos. 40 milhões de pessoas passando fome. Onde estavam essas 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes no governo deles? Possivelmente estavam passando fome mesmo. E nós descobrimos, os invisíveis, e atendemos. Então é válido para ganhar a eleição, mas para com essa conversa. Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar. Vai construir um negócio melhor. Norton? É o que todo mundo espera, né? O Guedes foi um dos grandes... Eles não vão identificar na lógica, eles vão tentar botar a culpa no Roberto Jefferson, botar a culpa em todo mundo, a família Bolsonaro, bota a culpa... mas ninguém bota a culpa no Guedes, o posto de Piranga, né? Que falou que colocou uma granada no bolso dos servidores públicos. Eles não entenderam ainda que um dos grandes insultos que foram feitos na nação, essa coisa de perseguir os nossos servidores públicos, perseguir os nossos aposentados, perseguir essa coisa toda. O Guedes é um dos grandes responsáveis por essa derrota. Vocês não adianta vocês ficarem chorando essa coisa, porque os imbecis estavam aí. Olha o Guedes falando esse monte de bobagem que ele tá falando aí. Todo mundo está torcendo, cara, que o Lula... Inclusive, o Lula fez já algumas falas bem interessantes lá em Lisboa, tá? Antes dele fazer essa raspagem na laringe, cara. É um negócio, ele foi tirar umas manchas brancas que tinham lá, e eu acho que foi tirar para ver se elas de fato seriam pré-malignas, né? Porque essas manchas brancas, elas indicam isso, né? Você pode pegar aí A informação é que deu negativo para isso. Bom, tem que ver aí nessa coisa, mas que ele tá com a voz... Eu acho que a voz dele, até em Lisboa, a voz dele estava um pouco melhor. Ele já falou o seguinte, ele já disse lá, ele já falou lá que vai ter que ter mais gente de outros partidos, vai ter que ter gente que não seja ligada a nenhum partido. Ele deu uma sinalizada boa para dar uma acalmada na turma aí, porque estava todo mundo muito louco, né? Porque a equipe de transição do PT já passou de mais de 300 caras. Gabriel Viana, agora? Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta, falamos no último bloco, começamos a falar de Paulo Guedes, né, de economia, e agora o economista Ilan Goldfan é o primeiro brasileiro a ser eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento neste domingo com 80% dos votos. Os 3 principais contribuintes do BID são os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. O novo presidente do Banco Interamericano do Desenvolvimento foi indicado ao posto pelo governo Jair Bolsonaro. Houve pressão contra ele por alguns integrantes do PT, mas ele assumiu as bandeiras do presidente eleito na campanha à presidência do BID. Norton?
O Ilan Goldfein. Né? Goldfein. Ele é brasileiro, assim, né? Ele nasceu em Haifa, no Israel, tá? Ele é um judeu. E ele foi criado praticamente no Rio de Janeiro esse tempo todo. É uma figura boníssima, assim. Ele foi responsável pela implantação dessa questão toda Ele lançou as sementes, né, desse Banco Central independente, autônomo, que a gente vai ter agora, e não adianta tentar puxar de volta, que vai ser um desmantelo. O PT já fez uma lambança no início, porque esse é um banco mais importante que nós temos para financiamento de saneamento básico, que é muito carente, sobretudo aqui nessa nossa região toda. O Ceará é uma lástima em termos de saneamento básico, né? E tudo mais que possa imaginar. Eu acho que foi uma bola fora total do pessoal de tentar se meter nessa questão dessa eleição e tentar impedir com que o brasileiro fosse o cara que fosse a principal figura, que fosse a principal, que o Brasil tivesse a primeira vez, né, um presidente de um banco tão importante e estratégico. Já teve chileno, já dirigiu esse banco, argentino já dirigiu esse banco, colombiano já dirigiu esse banco. Ele é um banco que os Estados Unidos têm uma força muito grande nele, afinal é o grande financiador. Os Estados Unidos têm 30% do capital desse banco, o Brasil tem na faixa de 11% do capital desse banco, a Argentina 11%, e o resto da turma vai descendo, né? É uma coisa lamentável que eles fizeram. E o Ilan já falou assim, que vai ter uma relação muito boa com todos os governos, né? E também com o governo brasileiro. Quer dizer, foi uma coisa bem exata. Eu acho que o PT deve desculpas por ter se metido no meio dessa questão toda aí, tá? Um banco estratégico, tem muito financiamento aqui para o Estado do Ceará já dele, sabe? A maioria desses empréstimos que rodam pelo Senado, o Senado tem que aprovar esses créditos, né? São do banco, são do BID, né? Tem muito dinheiro já para cá. Acho que o Sanear era deles aqui do Ceará. Muita coisa, eles financiam muito, tem muito dinheiro para um monte de coisa, sabe? Para financiamento, para saneamento básico, então, sempre. Norton, e você falando agora, né, do Ceará, lembrei de trazer uma notícia sobre a Aquiraz, nosso colega que de vez em quando está aqui com a gente, inclusive já pode voltar, Júnior Diniz, publicou no seu Instagram hoje a denúncia de que a Aquiraz está sem energia em várias localidades novamente, né? Ele enfatizou que esse problema não é isolado, que acontece constantemente, e iniciou a semana já com a cidade sem luz. A gente pediu para as pessoas mandarem, porque são muitas queixas lá disso, né? E, sobretudo, muita gente perdendo equipamento eletrônico. Tem como recuperar isso, por vista judicial. A gente vai fazer um tutorialzinho para explicar para vocês como é que vocês fazem para ter esse direito, né? Agora, já bem 5 dias que está lá sem isso, você não vê a prefeitura fazendo nenhum também, tipo... Você não vê a presença do prefeito, ele poderia estar lutando para que regularizar essa questão de fornecimento de energia, porque isso acontecia lá na ponta, isso acontecia em Jijoca de Jericoacoara, em outras cidades mais. Né? Mas esse litoral todo nosso tem que ter isso, que a gente é basicamente turístico. Né? Você é de casa que está nos assistindo em Aquiraz, o telefone da TV União está aqui na sua tela. E você pode mandar a sua denúncia, né? Faça preferencialmente vídeo, mostre. Em outras ocasiões aqui, Norton, só que foi casos aqui de Fortaleza mesmo. As pessoas mostraram, teve uma mulher que era dona de um salão de beleza, que ela estava sem trabalhar 3 dias e que queimou equipamentos dela de trabalho, enfim. Então, você que está em casa, fique à vontade para mandar a sua denúncia e a gente vai colocar, né, aqui para o mundo, para todo mundo saber. Aí, por exemplo, uma das coisas que o Lula poderia se meter, né, o governo Lula, eu não vi ninguém na transição falando isso, mas se... na telefonia, a gente sabe que a privatização foi uma coisa muito boa. Nessa parte elétrica, ela não foi, porque essas agências reguladoras não regulou praticamente nada. Nós saímos de um monopólio do Estado para um monopólio de uma empresa. Eu acho que se abrisse para mais empresas fornecerem energia e fazer isso aí, eles teriam que reestudar toda essa questão Quem é o responsável pela Enel aqui no Brasil? Não, a Enel é espanhola, né? Sim. Ela começou com a turma do Chile, que ninguém sabia quem era direito dos sócios, né? A gente sabe, mas não diz, né? Não pode, né? Aí foi de lá, passou, aí foram para uns caras. Aí tem um monte de fundos que são acionistas, que ganham dinheiro dentro dessa história, que jogam, né? A gente sabe como é que funciona. Gabriel Viana, o que é que nós temos agora? A gente continua falando de política, porque Elmano de Freitas e José Sarto se encontraram.
O governador eleito Eumano de Freitas e o prefeito José Sarto se encontraram pela primeira vez após a campanha eleitoral. Inclusive, fizeram fotos juntos após a conversa baixinha. Sarto está na comissão do PDT, que vai se reunir com o Eumano e o senador eleito Camilo Santana. O grupo tem ainda Cid Gomes, Roberto Cláudio, que disputou com Eumano, e André Figueiredo. Olha aí, Norton, Gabriel Viana, André Figueiredo faz parte desse grupo. E esse encontro ficou bem marcado por causa da imagem, né? De Teve Sarto. muita coisa interessante foi no Teatro de Alencar, uma coisa lá envolvendo o pessoal da Sinduscon, né? Os nossos construtores aqui, que é o nome dele, Patrolino Neto, um cara bem interessante. Aí eles foram lá, estava todo mundo lá, se reuniu, etc. Estava muito engraçado, era a cara do Salmito. Ele estava assim, soltando meio que foguetes, assim, ele estava bem alegre, sabe? Uma alegria acima do normal, do que a gente... Né? Não deve ter deixado muito feliz a alegria dele, outras pessoas aí não, né? Mas é importante, eles vão ter que ter uma relação, eles vão ter que, queiram ou não queiram, eles vão ter que ter uma relação, né? de muita... Tem que ser uma relação republicana e, sobretudo, de colaboração, porque Fortaleza depende de muitas questões do governo. Né? Inclusive, a gente falando de saneamento, a CAGES ela tem 10%. A Prefeitura de Fortaleza tem 10% das ações da CAGES. Né? E o governo do Estado tem 70% e o resto fica rodando. Né? Essas coisas porque eles têm que se entender, né? Que a Prefeitura asfalta ou bota o tijolinho, né? Aí a CAGES vem e faz o buraco de novo. E essa coisa já nunca eles conseguem montar um cronograma de obra ao mesmo tempo que fique. É um desperdício de dinheiro público enorme e quem sai sofrendo é sempre o cidadão. Né? E do ponto de vista dos serviços públicos, que o povo tem direito e tal, é muito mal. Não tem ninguém que nos proteja, não aparece um chapolim assim, sabe? Para dizer, eu vou defender vocês. Tá? Não aparece, não tem fica todo mundo a mercê, a reboque. Falando em gente que está à mercê, num vídeo que foi publicado nas redes sociais, pessoas em Juazeiro do Norte, que tem a hanseníase, né, fizeram crítica ao prefeito da cidade, Gleidson Bezerra, pela negligência com que é tratado quem é afetado por essa doença. Parabéns para Gleidson, nessa data sofrida. Foram muitas desgraças, muita gente oprimida. Que Jesus te perdoe e que faça justiça, nos dando muita saúde e qualidade de vida. A gente vai ofertar o primeiro pedaço de bolo à pessoa que foi mais prejudicada na gestão do prefeito Gleidson Bezerra e da secretária Fran Simões. Cícera. Obrigada, Gleidson Bezerra e a secretária de saúde. Fazer eu cortar mais uma vez a minha perna. Tá só com um ano que eu fiz uma cirurgia de amputação do pé. Agora eu vou fazer outra. Muito obrigada, agradeço a vocês dois por isso. Olha aí, Norton. Que eu estou falando. O Gleidson é um cara engraçado. Ele foi eleito com a ideia de que iria quebrar a panelinha. Né? Ele disse assim, precisamos quebrar a panelinha em Juazeiro. Sabe? Mas o que ele fez foi comprar um conjunto de panelas para a família toda. Né? Aí ele empregou toda a família dele. A panelinha virou toda a sequência. Aí diz que o pessoal comenta que as reuniões de secretariado, na verdade, acontecem no domingo, na casa dele, em Juazeiro. Né? É lamentável, porque é um cara novo, um cara jovem, um cara interessantíssimo. É um político com muito carisma, sabe? Um grandão, assim, altão e tal. E ele se esperava mais dele, que ele deslanchasse, né? Ele já perdeu um excelente secretário de Finanças que ele tinha lá, que era um cara muito bom. Aí ele precisa reconstruir, né? Porque Juazeiro, queira ou não queira, cara, Juazeiro é quase que... Se você dissesse assim, tira Fortaleza e bota Juazeiro como capital do Ceará, seria uma coisa até mais incrível, né? Porque o Juazeiro é a capital. Você bota um compasso assim, você traça um raio de 600 quilômetros, Juazeiro é a capital deles, né? Que essa força do Padiniciço, ela é uma coisa que atrai muita gente para tudo. Né? Inclusive, eles vão abrir um processo aí. Move a economia também, né? Não, lá é um negócio fantástico, né? Se não fosse as burrices do Tasso, o Tasso foi burro
que possa imaginar a perseguição dos volantes fiscais dele, correram para cima deles lá. Eles tinham um polo de confecção, mais de 300 empresas lá. Que toda se mudou para São João do Capibaribe, São José do Capibaribe, uma coisa assim, no interior de Pernambuco. Todo o polo foi para lá. Esse polo era lá em Juazeiro, né? O polo calçadista lá, que é muito forte, por causa dos romeiros que iam andando, eles puxaram também e botaram em Sobral, que foi uma coisa até errada. Porque teria que ter uma vocação de você puxar para a vocação toda do Estado, né? Que é você puxar Juazeiro. Juazeiro é uma espécie assim, de quase de Paraguai do Nordeste, vamos dizer assim, sabe? É incrível lá, você pode imaginar. Tudo que você faz lá, vende, é uma cidade... Você parece que não está nem no Ceará. Você olha lá, assim, a pujança e a força que a cidade... A economia que eles têm lá é uma coisa que independe disso tudo. E ainda teve perseguição. Teve, por exemplo, essa questão do aumento de ICMS, essas coisas todas, quebrou, fechou um posto lá que abastecia, que era um dos maiores arrecadadores de ICMS para o estado do Ceará. É por conta dessas burrices do Tasso, né, de fazer volante fiscal, de mandar a gente perseguir esses cobradores de imposto maluco aí, né, que eles adoram cobrar imposto, mas assim, serviço que é bom, eles não oferecem, né? Aí fechou esse posto e a gente perdeu uma quantidade de caminhoneiro incrível, cara, que ia para preferir abastecer lá em Juazeiro, era como se botasse quando colocasse o combustível lá, rendia mais porque era do Padim Cisso, né? É uma coisa fantástica. E o Padim é um negócio fantástico. É verdade. Justamente falando no Tasso, né? Agora, Isso. ele criticou na última sexta aquela PEC da transição que quer abrir espaço no orçamento do ano que vem para os gastos do Bolsa Família de R$ 600 mensais e outras promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o Tucano reforçou que nesses moldes atuais, a PEC deverá ter voto contra do seu partido, no caso, o PSDB. O que você acha, Norton? Cara, o choro dessas Madalenas arrependidas, eu não gosto nem de usar esse nome, Madalena, acho que talvez a maior santa que a gente tem. Aí o choro desse pessoal arrependido está grande. É muita gente reclamando, porque essa coisa, eu te falei, 200 bilhões que eles querem, é mais do que o orçamento para o Ministério da Saúde. Norton, agora nós vamos para um rápido intervalo. Você fica aí que a gente volta já. Nosso Da Hora está de volta, a gente continua abordando o tema política porque no seu Twitter, o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre o Pacto Federativo, como você pode conferir aí na sua tela. Ele fala que vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação desse pacto, perpetuada pela mais alta instância do Judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa e, nessa direção, confundem erroneamente ordens direcionadas às ações de PMs, de DETRANS, violando aí esse pacto, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito. Lembrando que essas são palavras, como você confere na sua tela, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, através do Twitter, uma das suas redes sociais. Norton. Mourão, ele não fala, ele é um canhão, né? Essa é uma coisa muito clara. Tudo que o Mourão falar, vocês prestem atenção, vão seguindo o que o Mourão está falando. Você vê que o tom que ele está dando aí não é um tom de quem está a fim de... Ele está falando pouco, eu acho que tem uma movimentação aí já. Ninguém sabe o que é que está sendo dito, está tendo muita parcimônia. Algumas movimentações assim que as pessoas não estão com muita clareza. Você vê assim a Gleice Hoffmann muito nervosa, todo mundo evitando de falar duro e responder o Mourão de maneira muito clara. Teve alguns carinhas que o Mourão reclamou dessa viagem do Lula, não gostaram, isso não pegou bem, tá? Isso é uma coisa que a gente sabe que não foi uma coisa... Tem que ter essa preocupação com a segurança do Lula, isso é um presidente eleito, proclamado eleito, né, pelo tribunal. Até então o tribunal são as instituições que temos, então temos que ter obediência a isso, né? Mas o que o Mourão está falando, primeiro, ele está tomando mais cuidado com as palavras, né? As palavras dele estão sendo mais polidas, vamos dizer assim, polidas que eu digo no sentido de mais cautelosas. Ele está falando com mais
não é uma fala solta. O Moro não está fazendo uma fala solta. Essa especificamente é uma coisa que eu achei que ele sobe o tom. Não é uma coisa normal. Olha, e após visitar Jair Bolsonaro, o general Braga Neto foi, né, ao Palácio da Alvorada, visitou o chefe do executivo e conversou com apoiadores. Afirmou que o presidente não tem problema nenhum e pediu para que eles não percam a fé. Vamos ver. General. O presidente está bem, não vou falar com a imprensa, não. Está preocupado com ele. Não, E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não, lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do comandante militar no teto do general A gente está na chuva, está no sol. Eu sei, o senhor fica. Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Aqui no SNU, vou dar um. Você está em casa, está lá conversando, está lá batendo papo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que vai ingressar no TSE com uma ação para que sejam desconsiderados os votos de urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. Olha, nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que têm que ser revistas. E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Olha, caso se confirme as informações que dão conta de que nem o presidente Jair Bolsonaro e nem o seu vice, Hamilton Mourão, participarão da solenidade para entregar a faixa presidencial ao presidente eleito Lula, quem deverá cumprir o rito será o chefe da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conforme a linha sucessória estabelecida pela Constituição Federal. Gabriel? Olha, o nome do comandante da 10ª Região Militar, general André Luiz Ribeiro, tem circulado na imprensa nacional nos últimos dias. Vamos entender o motivo. Circula desde a sexta-feira 19 um vídeo atribuído ao comandante da 10ª Região Militar em Fortaleza, o general André Luiz Ribeiro Alão, em que ele defende a proteção de apoiadores de Jair Bolsonaro acampados há 2 semanas em frente do prédio militar. Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, os manifestantes pedem a intervenção federal das Forças Armadas para evitar a posse do presidente eleito Lula. Na gravação, o comandante aparece em frente a um grupo de outros militares na parte externa do hospital Capitão Médico Meton de Alencar, ao que parece ser um evento da corporação. Ele afirma que os agentes militares de Fortaleza e outros órgãos de segurança do Estado e da Prefeitura estariam atuando na proteção dos manifestantes. O general ressaltou que tem responsabilidade de trabalhar para que venha para a frente da 10ª Região Militar seja protegido. A proteção, segundo ele, ultrapassa até as determinações de outros poderes no caminho contrário, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal, que tem emitido decisões para minimizar o teor antidemocrático das manifestações. Desde o feriado de finados, 2 de novembro, manifestantes se revezam em frente da 10ª Região Militar. Com tendas montadas há 2 semanas, o acampamento se gerencia para distribuir mantimentos e materiais de higiene. O número de pessoas varia dependendo do dia e horário, registrando maiores movimentações nos fins de semana e feriados, como da Proclamação da República no dia 15 de novembro. Aqui em Fortaleza, na frente da 10ª Região Militar, eu tenho atuado juntamente com a governadora, com a prefeitura, com as secretarias, com os órgãos de segurança pública, para que essas pessoas sejam protegidas. Toda manifestação ordeira e pacífica, ela é justa, não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da 10ª Região Militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. O mal vai ser vencido com o bem. O mal não é vencido com o mal. Assim tem o outro lado. Por outro lado,
um dia, junto com todos que estão em forma. Norton. Essa fala dele corrobora com a fala do Mourão, com a intensidade, vamos dizer assim, né? É uma fala dramática, aí ele já está num tom já dramático. Ao mesmo tempo que você tem essa fala ficando mais dura, vamos dizer, dos militares, e o Mourão também não está, tipo, não, o pessoal vamos deixar disso, não sei o que, então ninguém está conversando com eles. Você tem já o tom, o Randolph que estava pedindo paciência, lembra daquele começo dele lá, agora ele já está querendo caçar o Augusto Nardes, que é o cara do TCU que falou que está tendo uma movimentação, tem um áudio dele circulando, mas como não está comprovado que é dele, né, fica até meio complicado para a gente colocar para circular, mas nos grupos das redes sociais está saindo muito isso, mas o Randolph dizendo que esse cara está com golpismo explícito, a Gleice subiu o tom, o Randolph que estava com aquela paciência, tipo, não, temos que ter paciência com essas pessoas que não estão aceitando, mas não é uma coisa que a gente está vendo, já desde o dia 2 de novembro, quer dizer, passaram um mês todo acampado, né? E o próprio comandante diz assim que esse protesto tem que ser protegido de outras forças, porque a gente já viu gente lá em Porto Alegre sendo preso, né? Policial, o pessoal do Exército prendendo gente que era da Polícia Militar que queria chegar para poder fazer alguma coisa. Então essa turma que não se meta aí não, porque ainda bem que tem muita gente com juízo no meio da turma da polícia, tá? Não vão cumprir nenhum tipo de ordem maluca que eles querem. E não tá, você tem caminhões desaguando barracas em praças públicas, assim, do Exército já colocando, tem toda essa movimentação aí. Então, muita atenção nessas questões todas, né? Embora as atenções agora sejam todas para o futebol, ele vai galvanizar mesmo essa coisa toda, né? A gente sabe disso, mas esse movimento não está... Não adianta o Alexandre de Moraes querer falar o que ele vai querer falar. Não, vamos ter que fazer cumprir. O pessoal já disse que não. As Forças Armadas já deram uma resposta nele muito grande. Isso devido àquela nota moleque deles, que tentou desconsiderar completamente o relatório das Forças Armadas, né? Dizendo que as Forças Armadas não encontraram fraude. A questão não é essa. A questão é tipo assim, as Forças Armadas blindaram, chutaram a tampa desse sistema RDV de votação. A gente sabe disso. Está lá. Claro, né? Não é que ele tenha dito, não teve como localizar fraude nessa eleição agora por conta de que o sistema não é auditável. Eles sabem disso, né? E aí vem nesse paralelo o Valdemar Costa Neto falando que vai querer uma explicação ou anulação de mais de 250 mil urnas que tem aí. E muita gente está aquecendo essa conversa, tá? Esse assunto, eu acho que essa semana vai dar ainda muita coisa se o Lula não der uma distensionada nisso e der uma acalmada no pessoal todo, porque eles não estão gostando desse rumo que as coisas estão indo, sabe? Está ficando complicado. Então, tem que prestar atenção. Os militares estão com paciência incrível. Estão fazendo... Você vê que o cara falou que o mal não combate... Não, que o bem não usa as mesmas armas do mal, né? Ele falou um negócio assim muito forte, né? Então, prestar atenção nesse jogo todo aí. O Mercadante deve fazer gracinhas hoje ainda, dizer que o comandante, o ministro da Defesa será um cara que vai causar vai ser uma comoção, um nome incrível, vai ser um civil. Vamos ver o que é que eles vão... Vamos ver como é que o governo vai se mexer, né? Gabriel Viana. Olha, após a determinação da juíza federal titular da primeira vara do Tribunal Regional Federal, Jaisa Maria Pinto Frache, para que o governo federal, o governo do estado e a prefeitura de Manaus tome providências para evitar atos ilegais na ocupação que ocorre lá em frente ao Comando Militar da Amazônia, uma força-tarefa entre os órgãos foi montada e se dirigiu até o local. Apoiadores do protesto filmaram e ficaram bastante irritados. Vamos conferir. Estão fiscalizando as barracas, olha só, para ver se acha criança. E se achar, qual o problema? Tá os pais aqui, e se achar? Qual é o problema se tivesse criança aqui dentro? Tá aí, ó. Estão atrás de criança. E se achar? As crianças aqui escuram. Não, isso é direito bandido, o humano não. O humano tem direito não, tem direito para bandido. Pois é. Eu quero saber, e se achar criança, qual o problema se os pais estiverem aqui? Nenhum. Eu acampo com meu filho onde eu quero. A hora que eu quiser, eu acampo com meu filho. Ninguém aqui pode desobrigar a acampar com meu filho, rapaz. Vocês são doidos, vocês estão pensando que vocês estão lidando com gente leiga.
Voltando aqui para o Ceará, o deputado estadual Delegado Cavalcante postou um vídeo em suas redes sociais mostrando que está acampando no quartel-geral do Exército Brasileiro. Tudo bem, pessoal? Delegado Cavalcante, nós estamos aqui acampados em frente ao QG em Brasília, em solidariedade ao Brasil, em solidariedade à verdade, à liberdade, e solidariedade dando apoio aos nossos irmãos que estão aqui, que são milhares, e continuam aqui acampados em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro. Vamos lá, pessoal. Vamos junto aí. Norton? Não há muito a acrescentar, a gente tem falado bastante dessa questão. É uma coisa que não há mais como esconder, é um movimento mesmo, você tem as pessoas na rua. Agora, tem uma coisa que é importante lembrar. Essa movimentação toda, ela está muito parecida com aquela coisa de abril de 2013, tá? Esse pessoal que está na rua aí, não é que eles sejam bolsonaristas ou não, eles são figuras que estão muito ligadas a essa questão nacional e eles têm essa coisa aí tão imbuída, tá? O Lula vai enfrentar isso aí, ele vai ter que acertar de mãos de primeira, e se ele errar na largada vai ser uma tragédia, tá? Gabriel? Olha, o policial rodoviário federal, Fabrício Rosa, é um dos nomes cotados para assumir a direção geral da PRF na gestão do presidente eleito Lula. Num vídeo resgatado na internet, ele fala sobre o modo operante da PRF e sobre a guerra às drogas. Cada condomínio fechado é um soco na minha cara, porque para a existência dele, muitos outros estão passando fome, estão passando necessidade. Eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal, que é a polícia que mais apreende drogas no Brasil. Para os PRFs, isso é um motivo de orgulho, mas para mim isso não é orgulho algum. A política de guerra às drogas é um veículo, uma locomotiva assassina, racista, irracional, que encarcera jovens pobres, que nem sempre são violentos. E o mundo age contra uma figura que foi criada, que é a figura do traficante, que é esse jovem que não está armado, que é um jovem pobre e, sobretudo, preto e periférico. É preciso que os ricos paguem e que os pobres deixem de ser escravizados. E quem tem que pagar a conta é o rico, que nunca pagou. Então há uma injustiça completa para proteger a propriedade privada. Todas as políticas são feitas para proteger o patrimônio do rico, inclusive a atuação policial. É uma atuação patrimonialista para proteger o carro, para proteger a casa, mas não a vida e a dignidade das pessoas. Nós não defendemos a maldade para com os maldosos. Nós temos uma paciência revolucionária para transformar o mundo, para fazer um verdadeiro mundo para o bem comum, para o bem coletivo, para o bem das pessoas e não apenas para o lucro das grandes empresas, que é isso que tem acontecido até aqui. Nós combatemos o fascismo, sim, nós combatemos práticas de ódio. Norton, e aí? Quem já está pagando a conta? Não, já estão começando no aviãozinho do cara, entendeu? No transcontinental, né? Nos jatos assim que tem autonomia de voo até de tantas mil horas. E já almoços, jantares, essa coisa toda a gente está vendo. Agora, com essa conversa aí, isso vai deixar todo mundo louco, cara. Vai ser, todo mundo vai ficar assim, não, peraí, calma, não vamos, entendeu? Tem muita gente já... A gente tem que prestar atenção. Essa conversa é um papo furado da década de 30, né? Uma coisa que já está ultrapassada, isso já. O mundo tem que ser mais realista, né? Sim. E o dono do Banco Master organizou e custeou um jantar para ministros do STF e outros convidados da Brasil Conference. Daniel Vorcaro, jovem bilionário e dono do Banco Master, organizou e custeou no restaurante Fazano, New York, na região da Quinta Avenida, um jantar para os ministros do STF e outros convidados da Brasil Conference, organizada pelo LID, a empresa de João Dória, em Nova York. Vorcaro, conhecido como um dos novos lobos da Avenida Faria Lima, foi alvo de investigações por suspeita de fraude em fundos de pensão de servidores públicos de prefeituras e, por isso, chegou a ser alvo de uma ordem de prisão em 2019. De acordo com o jornal, Daniel encomendou ao Fazano um banquete para 150 pessoas. O restaurante foi aberto especialmente para a ocasião. A instituição não aparece entre os patrocinadores e apoiadores da conferência do LID. O Banco Master foi investigado pela Operação Lava Jato, na época em que se chamava Banco Máxima. Hoje, além da mudança do nome, outros gestores comandam a empresa.
Países da Conferência das Nações Unidas chegaram a um acordo na COP27 sobre a criação de um mecanismo para compensar as nações vulneráveis por perdas e danos causados por desastres induzidos. Após dias de intensas negociações que se estenderam até o início da manhã de domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, os países da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, conhecida como COP27, chegaram a um acordo sobre a criação de um mecanismo de financiamento para compensar as nações vulneráveis por perdas e danos causados pelo clima desastres induzidos. Em mensagem de vídeo emitida no local da conferência, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que esta COP deu um passo importante em direção à justiça e saudou a decisão de estabelecer um fundo para perdas e danos e operacionalizá-lo no próximo período, ressaltando que as vozes daqueles que estão na linha de frente do conflito da crise climática devem ser ouvidas. O chefe da ONU se referia ao que acabou se tornando o assunto mais espinhoso desta COP. Os países em desenvolvimento fizeram fortes e repetidos apelos para a criação de um fundo de perdas e danos, para compensar as nações mais vulneráveis aos desastres climáticos e que pouco contribuíram para a crise climática. As Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Toalete nesta sexta-feira. As Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Toalete nesta sexta-feira. Este ano, uma campanha da ONU reforça a importância dos sistemas de saneamento, muitas vezes negligenciados e subfinanciados. As consequências da má administração são perigosas, como destaca o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele lembra que mais de 3,6 bilhões de pessoas vivem sem saneamento básico, o que representa quase 50% da população global. Segundo a ONU, a falta de recursos dedicados à cadeia de saneamento básico gera impactos negativos na saúde, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Globalmente, cerca de 2 bilhões de pessoas consomem água contaminada. Todos os dias, aproximadamente 700 crianças abaixo de 5 anos morrem de doenças como diarreia e outras infecções causadas por falta de saneamento e consumo de água imprópria. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí que na volta nós vamos fazer os comentários sobre essas matérias exibidas agora. Da Hora está de volta falando que o racismo no ambiente de trabalho já levou pelo menos 22.511 ações à Justiça do Trabalho em todo o país. O racismo, enfrentado por empregados em seus locais de trabalho, já levou pelo menos 22.500 ações à Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Desde 2014, entre processos já encerrados e em andamento, o levantamento feito pela empresa de jurimetria DataLawyer aponta para um crescimento por ano no volume de processos trabalhistas que citam, em suas petições iniciais, termos como racismo, injúria racial, discriminação racial ou preconceito racial. Na Justiça do Trabalho, o pedido foi feito por quem foi alvo de racismo e a indenização por dano moral. Ao todo, essas mais de 22 mil ações já movimentaram 4,34 bilhões. O valor não se refere apenas às indenizações, pois como acontece em outras ações trabalhistas, o mesmo processo pode incluir mais pedidos, como de pagamento de horas extras ou de reconhecimento de vínculo de trabalho. Gilmar Mendes suspende a operação da PF que apurava suposto esquema de corrupção na FGV. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a operação da Polícia Federal que apurava um suposto esquema de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro na Fundação Getúlio Vargas. Mendes determinou a transferência da investigação para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, a Justiça Federal não tem competência para investigar pessoas, atos e instituições sem relação com a União, como ocorre com a FGV.
O ministro mandou notificar as corregedorias do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público sob o argumento de que há reiterado descumprimento de decisões do STF sobre a competência da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por juízes e procuradores. As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de 10 estados encaminharam na última sexta um ofício ao presidente do Conselho Federal da entidade pedindo análise em regime de urgência da constitucionalidade e legalidade de decisões recentes do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo argumentam os representantes estaduais, eles vêm recebendo diversas reclamações de advogados sobre a condução do magistrado em diversos processos. Norton, o que é que você acha dessa investigação e da suspensão na Fundação Getúlio Vargas? Ela está linkada ao início da operação, aliás, do inquérito do Fim do Mundo. Né? Tem toda uma cronologia grande aí. Eu acho que vale a pena até a gente fazer uma recuperação de tudo que se explicou. É difícil de você avaliar, porque os celulares, por exemplo, foram devolvidos. Né? E tudo que foi feito lá foi já praticamente... Se impediu essa decisão do Gilmar, ela coloca tudo na estaca zero, entende? É tipo assim, não se permite investigar, não se deixa investigar. E um cara que as pessoas diziam que não se deixava investigar era o Bolsonaro. Os petistas, de maneira muito forte, fizeram essa coisa toda, né, contra ele. Agora, é importante lembrar o seguinte, pessoal, é que assim como o Bolsonaro foi perseguido por essa turma, não adianta o Randolfo chegar agora, o Marcelo Calero, a galera toda ficar dizendo assim, Alexandre de Moraes, igual aqueles índios lá, Alexandre de Moraes, dançando aquela dança de fazer a chuva, eles pedirem para tudo que o Alexandre de Moraes entra para resolver todas as questões, cara. O Gilmar apela para o Alexandre de Moraes, apelou para o Dias Toffoli. O Dias Toffoli abriu esse processo todo do início lá. Quando eles começaram a investigar, a Receita Federal estava investigando as fontes de renda do Gilmar Mendes. Começou daí a confusão. Tá? E é isso que está sendo... E o próprio Gilmar já bate o martelo e já fez isso aí. Agora, fica difícil para a gente comentar um aluno, a não ser que fique falando, dando palpite, bobinho... Né? Isso é uma coisa que tem que ser apurada e, infelizmente, não vai ser, porque o nosso Supremo é igual ao nosso TSE. Né? Não adianta ter problema nas urnas eletrônicas, porque se você entrar para pedir para quem vai julgar, o próprio TSE que vai julgar. No caso aí, vamos recorrer a quem? Né? O próprio Gilmar já bateu o martelo. A não ser que essa coisa do Mourão de acabar com essas decisões monocráticas, esse voto do cara sozinho, que ele dá uma canetada e resolve a história toda, isso é que tem que acabar, porque a gente está vendo que não pode. Quer dizer, do jeito que está, esses caras são blindados, são invioláveis e são, né, inauditáveis também, né? Todos os sentidos, né? Porque a auditoria era para saber como é que estava, porque de onde é que vem essa evolução patrimonial deles. Uma coisa... ainda vai dar muito pano para manga. E isso é mais lenha nesse inferno de que a gente está vendo aí, desse abalo nas nossas instituições. Olha, Norton, e em Pernambuco, o movimento denunciou ao Ministério Público do Estado sobre o descumprimento de cláusulas relacionadas à locadora que fornece viaturas da Polícia Civil e Militar. O movimento Não Vou Pagar protocolou uma denúncia ao Ministério Público de Pernambuco sobre o descumprimento de cláusulas contratuais da locadora que fornece as viaturas baixas da Polícia Civil e Militar. O contrato foi firmado em quase 8 milhões em 2018 e até o ano de 2022. Os valores com aditivos contratuais já chegam a mais de 30 milhões, mesmo o contrato sendo descumprido pela locadora. Foram vistas muitas viaturas velhas, muitas caindo aos pedaços. Os termos foram analisados e o que mais chocou foi constatar que a cláusula de renovação das viaturas não estavam sendo cumpridas. Porém, os aditivos só aumentavam. Estavam pagando por renovação de viaturas sem elas serem renovadas. Olha só, e agora, Norton, me fala, antes da gente começar a falar de futebol, me fala primeiro dessa questão que aconteceu aí em Pernambuco. Como é que está essa movimentação por lá, né? Que estão reivindicando, né? Que não vou pagar. Tem uma coisa que aconteceu, uma coisa que aconteceu 3 semanas aqui no estado de Ceará, que foi o voto bombástico da Soraya Vitor, da grande Soraya Vitor, desaconselhando a aprovação das contas do Camilo Santana
de 2021. Né? Eles estão num movimento lá em Pernambuco também para que as contas não sejam pagas em várias frentes que se possa imaginar. Se eles vão fazer esse acordo ou se eles vão deixar essa coisa quieta, mas foi um pouco aqui, viu? As contas do Camilo no Tribunal de Contas do Estado passaram assim, raspando na trave, porque foi desaprovação, a Soraya votou, o Alexandre Figueiredo votou contra, acompanhou a Soraya, o voto da Soraya. A Patrícia Saboia também votou a favor, né? Quer dizer, eles fizeram... E o Camilo só saiu chumbado nessa questão, dessas contas estaduais, vamos dizer assim, por conta do voto do conselheiro do Valdomiro Távora, que foi chamado a dar um voto de Minerva. Né? É um assunto que passou sem muito ser percebido, mas esse voto da Soraya é uma coisa que a gente tem que puxar. E, aliás, a Soraya, desde sempre convidada a participar, que ela é uma querida e ela é uma das figuras mais republicanas que nós temos no Ceará, uma das mulheres mais incríveis que a gente tem por aqui. Ela está dando um show aí, sempre deu um show, né? Ela é muito incrível. E esse movimento, as pessoas prestem atenção, porque vão passar. Tem vários estados que vão passar, que o PT não vai ter essa desculpa de passar. No Piauí ele não tem como, porque era de sucessão para cá. Aqui vamos ver como é que essa situação vai ficar, porque segundo a Soraya, teve uma pedalada de mais de R$ 1 bilhão, tá? Dadas pelo Camilo. Né? Como é que essa situação vai ficar, como é que vai ficar essa relação? Uma boa notícia que já entra na nossa transição aqui do Estado de Ceará, uma relação de chamar o professor João que é um cara muito interessante, um doutor, para meio que dividir essas contas. Não vai ficar... Já vai mostrar que o Elmano vai puxar as rédeas para ele. O professor João Pessoa, eu acho que é o nome dele. Alfredo Pessoa, coisa assim. Que foi um cara que foi ligado à época da Luiziane. Vai mostrando que a Luiziane está aumentando o poder de força dele. Esse centro do poder aí, ele está indo muito para... Ele vai ficar muito forte no bloco do Elmano. Né? Isso vai ser uma coisa que é bem interessante de ser dito, né? A gente teve aqui uma gratíssima visita do Messias do MST, que gravou o Contexto Geral. Ele deu uma entrevista muito esclarecedora sobre vários assuntos, assim, sabe? Para as pessoas perderem também esse medo do MST e perder esse medo do PT também, que não é para ficar todo mundo assim, porque o Bolsonaro é isso, fica com medo do Bolsonaro. Não, tem coisas muito interessantes, porque o Exército não é só essa maluquice aí que eles querem, não. E assim como também o pessoal fica atacando o MST, sem conhecer as características que formam, qual é a raiz mesmo do que é esse sistema. Né? Eu acho que se você prestar atenção, o que o MST quer era o que o Castelo Branco queria quando fez o Estatuto da Terra lá em 1964, 65, quando ele deixa todo o governo formatado para ele. Era muito mais incrível do que o sistema que o Castelo criou, nos maiores planejadores que a gente teve nesse país, era muito acima e muito melhor do que a ideia das ligas camponesas do Julião, que era um cara de Pernambuco, que vinha lá, né? Então tem muita coisa para vocês ficarem ligados aí, observando, e para que, sobretudo, o seguinte, que ninguém cair nesse raciocínio. Isso não é uma partida de futebol. A política é uma coisa permanente. As pessoas têm que ficar ligadas nisso tudo. Essas decisões estão sendo tocadas. O Lula não invente de... Está todo mundo já, né? Não invente de mexer nessa lei 14.454 que beneficia, tira da cobertura dos planos de saúde uma série de outras coisas que não estão dentro do hall da ANS. A gente já tocou nesse assunto aqui. Está todo mundo de olho. Não adianta, mas hoje em dia a realidade é outra. É muito diferente daquele 2003. Tá? Os petistas vão ter que se... O pessoal que está de olho aí, eu vou botar minhas garras no Banco do Nordeste, vou fazer tudo isso, fiquem prestando atenção também, não vai ser do jeito que eles estão pensando, não. E não prejudiquem mais o país, cara. Isso é uma coisa que a gente já... Ninguém está topando esse tipo de... E a turma está de olho, presta atenção nessa movimentação aí. O Mourão, fiquem de olho no que o Mourão está pensando, no que o Mourão está falando, no que o Mourão está dizendo. Esse eu só dou esse toque. Norton, estamos chegando ao fim da hora de hoje, né, Gabriel? É isso, Nayara. Sempre muito bom estar na companhia de vocês, na companhia de você aí de casa. E amanhã a gente está aqui de volta, né? Estamos aqui amanhã. Tchau.
Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.